Como passei no concurso do TJSP? Fala, concurseiro e concurseira desesperados pela aprovação. Para quem não me conhece, eu sou Antônio do Tribunal, escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 1999. Uma pergunta que recebo constantemente é como fiz para ser aprovado no concurso de escrevente do TJSP. Quais foram minhas dificuldades, desafios, medos e como encarei cada etapa do concurso. Primeiro, deixa eu falar dos meus medos. Na verdade, eu tinha medo de tudo. Medo de não ser aprovado, medo de não conseguir estudar toda a matéria, medo de não entender nada das matérias de direito, tinha medo de ser aprovado para a segunda fase e não passar na maldita segunda fase. Era um inferno. Eu morria de medo da prova prática porque, olha, eu já havia sido reprovado em uma prova de datilografia anteriormente. Foi a pior experiência da minha vida, a maldita prova de datilografia. Você não tem noção do que é aquilo. Quando o pessoal começa a fazer a prova, parece que está todo mundo a 100 por hora. E só você está ali travado, parado. Se você não tiver preparado psicologicamente, você trava de verdade como eu travei. E foi a partir desse momento que eu jurei que jamais na minha vida eu faria um concurso que tivesse prova de datilografia ou qualquer que fosse a prova prática. Aí, eis que apareceu o edital do TJSP com 1.300 vagas. Aí eu falei, rapaz, é muita vaga. Se eu não passar nesse concurso, eu não passo em concurso nenhum. Aí eu comecei a ler o edital. Falei, deixa eu ler esse edital. Aí eu vi que tinha datilografia na segunda fase. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo. Então eu fiquei naquele dilema. Faço a inscrição, encaro a datilografia ou fujo dela como se fosse um rato. Aí eu parei de dar uma de coitadinho e comecei a montar uma estratégia. A primeira coisa que pensei foi o seguinte. Eu tenho muita coisa para estudar e pouco tempo disponível. O que é que eu vou fazer da minha vida? Então eu peguei a apostila teórica que eu havia comprado e comecei a ler. E ao mesmo tempo que eu lia, eu gravava aquela leitura para ouvir depois quando estivesse fazendo outras coisas. Quando estivesse lavando a casa, quando varrendo a casa, quando estivesse lavando a louça, quando estivesse indo ao trabalho, essas coisas. Aí depois eu comecei a resolver questões, mesmo sem ter ainda visto toda a teoria. E eu fazia da seguinte forma, eu ia anotando a resposta correta das questões que eu errava. No começo eu errava quase tudo. Isso me desanimou pra caramba, mas eu não desisti. Depois eu voltava a fazer novamente aquele bloco de questões. E só saía dele quando estava acertando todas as questões. E aos poucos a coisa foi começando a clarear. Aí quando eu vi que a coisa estava ficando boa, eu comprei uma máquina de datilografia para treinar a maldita datilografia. Aí foi que eu fiz uma coisa meio doida. Eu fiquei pensando, analisando, o que havia me atrapalhado no último concurso que eu havia feito. E o que me atrapalhou foi justamente o maldito barulho das máquinas. Então eu decidi fazer o quê? Gravar o barulho da minha máquina. Então eu digitava aleatoriamente, para parecer que alguém estava digitando rápido. E eu gravei aquele barulho e depois eu ficava ouvindo aquela gravação todos os dias, como se fosse a minha música preferida. Aí depois eu comecei a fazer testes. Eu datilografava ouvindo o som da máquina e depois datilografava sem ouvir o som. Com o tempo descobri que ouvindo o som da máquina eu produzia muito mais. Era o que eu precisava para manter a motivação. Aí eis que saiu o número de inscritos. 95 mil candidatos. Aí você fica desesperado e começa a fazer todo tipo de cálculo, tabela, para ver se vai sobrar uma vaga para você. Olha, é desesperadora a coisa. A vida de concurseiro não é fácil, ainda bem que eu já fui aprovado. Então, gente, a datilografia, digitação agora, foi o meu maior desafio. E as maiores dificuldades que eu tive foi conciliar trabalho com estudo e outros afazeres. E também, é lógico, perder o medo das matérias de direito. Eu posso falar uma coisa para você. Não tenha medo. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo. Mas uma coisa é o seguinte, você precisa querer de verdade. Você precisa se revoltar com o seu estado atual. Não se sinta o coitadinho da vez. Corra atrás dos seus sonhos. Se tem dificuldade em uma determinada matéria, corre atrás. Dá um jeito. Faça o impossível. Porque fazer o possível todo mundo sabe fazer. Hoje em dia, temos muitas informações. Você consegue tudo aqui no YouTube. Tem muita coisa. Você não
tem desculpa para não estudar. Mas tenha foco, veja o que você quer de verdade, mantenha foco no seu objetivo. Não fique esperando o milagre acontecer. O milagre acontece quando você senta e estuda de verdade. E olha, eu não sou mais inteligente que você em nada. Eu não sou melhor que você em nada. Eu não sou mais top do que você em nada. A única coisa que eu fiz, que talvez você não esteja fazendo, é querer de verdade. É buscar de verdade. É se revoltar com o seu dia a dia. É se revoltar com o seu emprego atual. É se revoltar com o seu patrão. Eu era revoltado com a minha situação. Eu não queria aquilo. Eu não queria trabalhar de domingo a domingo. Para mim aquilo era o fim do mundo. Eu precisava mudar de vida. E foi isso que eu fiz. Eu corri atrás. Eu fiz das tripas coração. Então, corre atrás. Você vai conseguir. Mas não fique esperando um milagre acontecer. Não fique esperando alguém fazer por você. Você precisa se ajudar também. Não desiste do seu sonho. Acredita. Acredita, você vai conseguir. Você só não vai conseguir se você desistir. É isso aí. Valeu. Acredite, você é capaz. Tchau.